Ela cavou o quintal para esquecer um luto. Encontrou um anel de prata, sem brilho e sujo de terra, e desenterrou um segredo que o tempo e a poeira do sertão tentaram apagar para sempre. O que parecia apenas um achado fortuito, um objeto perdido de um tempo distante, rapidamente se tornou o início de uma tragédia que já estava escrita nas linhas secas daquela terra. A promessa de um pequeno jardim de flores era sua única fuga da viuvez recente. Inácio, seu marido, havia partido levado por uma febre súbita, deixando para trás apenas o silêncio e o sol impiedoso de 1934. O anel, no entanto, não era dele. A aliança de Inácio ainda estava guardada numa caixa de madeira, intocada. Este novo objeto era estranho, pesado, com iniciais que ela não reconhecia. Desde aquele dia, nada mais foi verdadeiramente silencioso naquela casa de taipa. O vento que entrava pelas frestas das janelas parecia carregar mais do que apenas o cheiro da seca. Carregava um murmúrio, uma sílaba que se formava e se desfazia antes que pudesse ser compreendida. A paz que ela buscava entre as futuras flores foi substituída por uma tensão imediata e palpável, como o ar antes de uma tempestade. Qual foi o pior erro que ela cometeu ao tocar naquele anel? Teria sido limpá-lo e trazê-lo para dentro de casa? Ou teria sido a curiosidade que a impediu de enterrá-lo novamente, deixando o passado em seu devido lugar? A pergunta ecoava em sua mente, mas a resposta estava muito além de sua compreensão. Era um erro que já havia selado seu destino e o daquela casa. Antes de achar que Luzia enlouqueceu, consumida pelo luto e pela solidão do sertão, saiba o que realmente aconteceu naquele quintal. Esta não é apenas uma história sobre fantasmas ou loucura. É um drama histórico sobre o que os homens são capazes de fazer por um pedaço de terra e como os segredos, por mais fundo que sejam enterrados, sempre encontram um jeito de voltar à superfície. Rio Grande do Norte, 1934. A terra rachava sob o sol que não perdoava, criando um mosaico de poeira e desespero. Na pequena propriedade de Luzia, o mundo era feito de tons de marrom e do som do vento cortante. A casa, herança de família de seu falecido marido, era modesta, com paredes de barro que pareciam respirar o calor do dia e exalar o frio da noite, guardando memórias em cada fissura. Luzia era uma mulher forte, moldada pela aridez da vida no sertão. Seus dias, antes preenchidos pelo trabalho ao lado de Inácio, agora se arrastavam numa rotina vazia. O luto era um manto pesado, e a ideia de cultivar um jardim era um ato de teimosia, uma tentativa de forçar a vida a brotar onde só havia morte e secura. O anel encontrado era a primeira coisa nova a entrar em sua vida em meses. As noites eram as mais difíceis. O silêncio da caatinga era profundo, quase sagrado, mas agora algo havia mudado. Ela ouvia o ranger da madeira do telhado, o zumbido dos insetos, mas por baixo de tudo isso havia outro som, um sussurro baixo, quase inaudível, como o de alguém falando em um cômodo distante. Ela atribuía isso ao cansaço, à saudade, à mente pregando peças cruéis. Um sinal sutil de anormalidade surgiu na terceira noite. A lamparina a óleo, que ela sempre apagava antes de dormir, apareceu acesa na cozinha pela manhã. A chama era fraca, quase se extinguindo, como se tivesse queimado a noite inteira. Ela não se lembrava de tê-la deixado lá. Foi a primeira rachadura em sua percepção da realidade, um pequeno detalhe inquietante que sinalizava o que estava por vir. Ela tentou ignorar, varrendo o pensamento para longe, junto com a poeira da casa, mas a sensação de ser observada não a deixava. Era como se as próprias paredes tivessem ganhado consciência, testemunhas silenciosas de um drama que ela mal começara a entender. Mas o que Luzia viu naquela noite, pela fresta da janela, não estava sozinha. Uma sombra se moveu no quintal, exatamente onde o anel fora encontrado. A rotina de Luzia foi rompida de forma definitiva. O medo, antes um visitante noturno, tornou-se um morador permanente.
Os sussurros ganharam clareza, formando um nome que ela nunca ouvira antes. Vicente. O nome era soprado pelo vento, ecoava nos cantos escuros da casa e parecia subir do próprio chão de terra batida. Ela passava os dias com o coração acelerado, pulando a cada estalo da madeira. Ela começou a questionar a própria sanidade. Conversava sozinha, perguntando em voz alta quem era Vicente, esperando uma resposta que não vinha. Tentou falar com a vizinha mais próxima, uma senhora idosa e beata, mas suas palavras saíram confusas. A mulher apenas a olhou com pena, diagnosticando seu estado como a dor da perda e recomendando rezas para afastar os maus espíritos e o desvario. O anel se tornou o epicentro do mistério. Certa manhã, ela o deixou sobre a mesa da cozinha. Ao voltar do poço, ele não estava mais lá. Desesperada, revirou a casa inteira, acusando o vento, os ratos, sua própria mente falha. Horas depois, encontrou-o dentro da caneca de ágata que pertencera a Inácio, como se alguém o tivesse colocado ali de propósito, uma peça num jogo macabro. Cada tentativa de encontrar uma explicação lógica apenas aprofundava o mistério. Se era um fantasma, por que só agora? Se era loucura, por que tudo parecia tão real, tão físico? As respostas geravam apenas novas dúvidas. Este era o início de um terror psicológico que a isolaria do mundo, fazendo todos acreditarem que a viúva de Inácio havia perdido o juízo junto com o marido. Ela jurava ouvir passos sob o chão do quarto, um arrastar lento e pesado, como o de um corpo sendo movido. Quando criou coragem para chamar um primo distante em busca de ajuda, o som parou abruptamente no momento em que ele chegou. Ele não ouviu nada, só o anel, que ela havia guardado no bolso, reapareceu misteriosamente sobre a pia da cozinha, molhado, como se tivesse acabado de ser lavado. Acreditando que a resposta estava no passado de seu marido, Luzia começou uma busca desesperada por qualquer pista que Inácio pudesse ter deixado. Ele era um homem reservado, de poucas palavras, que raramente falava sobre sua família ou sobre a vida antes de se casar com ela. Para Luzia, seu passado era uma página em branco, um detalhe sem importância até aquele momento. Agora, parecia a chave de tudo. Ela vasculhou o pequeno baú de madeira onde ele guardava seus pertences. Encontrou velhas ferramentas, uma certidão de nascimento amarelada e algumas cartas trocadas com um parente distante de outra cidade. As cartas eram triviais, falando sobre a seca, o preço do gado e a saúde. Nada parecia fora do comum, exceto por uma única frase numa carta de quase 10 anos atrás. "Rezo para que a sombra de Vicente nunca mais escureça esta casa", dizia a carta, escrita pela tia de Inácio. A menção ao nome fez o sangue de Luzia gelar. Vicente. Então ele era real. Não era um delírio. Ele era alguém do passado de Inácio, alguém cuja sombra era temida. Mas quem era ele? Um inimigo? Um credor? A carta não oferecia mais nenhuma informação, terminando de forma abrupta. Com o nome em mãos, ela sentiu uma mistura de alívio e pavor. Não estava louca, mas a realidade poderia ser pior. Inácio havia escondido algo importante, um segredo envolvendo um homem chamado Vicente. O silêncio dele sobre a família agora parecia suspeito, quase uma confissão de culpa. A imagem do marido bom e trabalhador começou a se rachar, revelando fissuras que ela nunca havia notado. Ela tentou se lembrar de conversas antigas, de nomes mencionados de passagem, mas sua mente era um borrão. Inácio sempre desviava do assunto quando o tema era sua juventude. O passado deve ficar no passado. Ele costumava dizer com uma firmeza que encerrava qualquer discussão. Luzia agora entendia que não era filosofia de vida, era uma barreira, um muro erguido para esconder algo que ele não queria que ela descobrisse. Armada com o nome Vicente e a carta amarelada, Luzia decidiu quebrar seu isolamento e procurar respostas na pequena vila próxima. As pessoas conheciam Inácio desde criança. Alguém deveria saber quem era Vicente. No entanto, ao chegar à venda do vilarejo, o lugar que servia como centro social, ela foi recebida com um silêncio pesado e olhares que se desviavam dos seus. Quando ela pronunciou o nome Vicente para o dono da venda,
um homem velho de rosto sulcado pelo sol. A reação foi imediata e estranha. Ele largou o copo que estava limpando, olhou para os lados como se temesse ser ouvido e murmurou que não conhecia ninguém com esse nome. Sua negação foi tão rápida e firme que pareceu ensaiada, uma mentira dita muitas vezes. A mesma reação se repetiu com outras pessoas. Alguns fingiam não ouvir, outros balançavam a cabeça e se afastavam rapidamente. Uma senhora, que sempre fora gentil com ela, benzeu-se ao ouvir o nome e apressou o passo, puxando a filha pela mão. Era uma conspiração de silêncio. A comunidade inteira parecia estar guardando o mesmo segredo, protegendo a memória de Inácio ou temendo o que a verdade poderia despertar. Luzia percebeu que não era apenas pena que eles sentiam por ela, era medo. O nome Vicente era um tabu, uma palavra proibida que trazia à tona uma memória coletiva que todos se esforçavam para manter enterrada. O mistério real não estava apenas em sua casa, mas espalhado por toda aquela comunidade, um pacto de silêncio que tornava sua busca ainda mais solitária e perigosa. Frustrada e mais assustada do que nunca, ela voltou para casa ao entardecer. A vila, com suas poucas casas e sua gente calada, parecia tão assombrada quanto sua própria propriedade. O segredo era maior do que ela imaginava. Não era apenas uma questão familiar de Inácio, era uma ferida na história daquele lugar. E ao tentar limpá-la, ela estava tocando em algo que todos preferiam esquecer. A busca de Luzia por respostas a levou a considerar outras possibilidades. Talvez a ameaça não fosse sobrenatural, mas sim humana. Seus olhos se voltaram para o coronel Ramiro, o poderoso fazendeiro, cujas terras faziam fronteira com as suas. Ele era um homem ambicioso e implacável, conhecido por usar métodos questionáveis para expandir seus domínios. Inácio sempre se recusara a vender sua propriedade para ele. Com a morte de Inácio, Luzia se tornara um alvo fácil. Seria possível que o coronel estivesse por trás dos ruídos e dos sussurros, numa campanha de terror psicológico para forçá-la a abandonar a terra? A ideia parecia plausível. Ramiro tinha capangas conhecidos pela crueldade e pela lealdade cega. Um deles poderia facilmente se esgueirar pela propriedade à noite, criando a ilusão de uma assombração. Essa nova teoria deu a Luzia um inimigo de carne e osso, o que, de certa forma, era menos aterrorizante do que lutar contra fantasmas. Ela começou a observar a propriedade de Ramiro, procurando por qualquer sinal de atividade suspeita. Certa noite, viu um dos capangas do coronel rondando perto de sua cerca. O homem parecia estar apenas de passagem, mas seu coração disparou com a possibilidade. A paranoia se instalou. Cada estalo na noite era um capanga tentando entrar. Cada sombra era uma ameaça. A presença do anel e o nome Vicente foram temporariamente ofuscados por esse medo mais imediato e concreto. Ela reforçou as trancas da porta e das janelas, dormindo com um facão ao lado da cama. A casa, que antes era um refúgio, agora era uma fortaleza sitiada. No entanto, essa pista se revelou um beco sem saída. Em uma rara visita à cidade, ela descobriu que o coronel Ramiro estava viajando há mais de um mês, resolvendo negócios na capital. Ele não estava na região quando os eventos estranhos começaram. A teoria desmoronou, deixando-a de volta ao ponto de partida, com um mistério que se recusava a se encaixar em explicações simples e um nome que continuava a ecoar sem resposta. De volta à estaca zero, Luzia voltou sua atenção para o único objeto concreto que possuía, o anel. Ela o havia examinado dezenas de vezes, mas agora o fez com um novo olhar, buscando detalhes que poderiam ter passado despercebidos. Era de prata maciça, desgastado pelo tempo e pelo contato com a terra. As iniciais VA estavam gravadas em seu interior, confirmando o nome Vicente. Ao limpar o anel com mais cuidado, usando um pedaço de pano e cinzas, ela descobriu um pequeno símbolo gravado na parte externa, quase apagado. Era uma figura estranha, parecendo duas serpentes entrelaçadas formando um círculo. Não era um brasão de família que ela conhecesse, nem um símbolo religioso comum na região.
Era algo único, possivelmente pessoal, uma marca de identidade. Este símbolo se tornou sua nova obsessão. Ela o desenhou num pedaço de papel, tentando entender seu significado. Seria uma marca de alguma sociedade secreta, um amuleto de proteção, ou simplesmente um desenho sem importância? Para Luzia, nada mais parecia ser sem importância. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que ela precisava montar para salvar sua sanidade e talvez sua vida. A descoberta do símbolo a fez perceber que o anel não era apenas um objeto perdido, mas algo feito sob encomenda, com um significado profundo para seu dono. Isso reforçava a ideia de que Vicente não era uma figura qualquer no passado de Inácio. Ele era alguém que se importava o suficiente com sua identidade para marcá-la em seu bem mais pessoal. A história se tornava cada vez mais complexa. Com o desenho em mãos, ela decidiu revisitar a única pessoa na vila que talvez pudesse ajudar e que não a tinha rechaçado: o velho ferreiro, um homem que vivia isolado e que, diziam, sabia mais sobre as famílias da região do que qualquer outra pessoa. Talvez ele reconhecesse o símbolo, a marca de um trabalho antigo, ou a assinatura de outro artesão, oferecendo uma nova trilha a seguir neste drama histórico. O ferreiro, um homem chamado Bartolomeu, vivia nos arredores da vila, numa casa que cheirava a carvão e metal. Suas mãos eram grossas e manchadas, mas seus olhos eram lúcidos e guardavam a memória de gerações. Ele recebeu Luzia com desconfiança, mas a deixou entrar. Ela mostrou-lhe o desenho do anel e do símbolo das serpentes entrelaçadas, explicando onde o havia encontrado. Bartolomeu observou o papel por um longo tempo, seu rosto uma máscara de concentração. Ele não reconheceu o símbolo como obra sua, mas algo na imagem despertou uma lembrança distante. Ele murmurou que o desenho lhe parecia familiar, como algo que vira na juventude. Pediu um tempo para pensar, para vasculhar os cantos empoeirados de sua memória, prometendo a Luzia que tentaria ajudar. Enquanto esperava, Luzia sentiu a primeira fagulha de esperança em semanas. Bartolomeu não a tratou como louca, nem a enxotou. Ele olhou para o mistério com a mesma seriedade de um artesão analisando um trabalho complexo. Para ele, o anel era um artefato, um pedaço de história que continha uma verdade. Sua validação silenciosa deu a Luzia a força para continuar. Dias depois, um garoto da vila apareceu na porta de Luzia com um recado. O ferreiro a chamava de volta. Ao chegar à oficina, encontrou Bartolomeu com um velho livro de registros sobre a mesa. Ele havia encontrado algo. O símbolo não era de um artesão, mas sim uma marca de família, usada por um clã que vivia na região muitos anos antes de sua chegada. Os Almeida. Vicente Almeida, disse o ferreiro com a voz baixa. Era o nome do irmão mais novo de Inácio, o irmão que todos diziam ter ido embora para o sul em busca de fortuna, depois de uma briga feia pela herança. A revelação caiu sobre Luzia como uma sentença. Vicente não era um estranho, um inimigo ou um fantasma. Era seu cunhado, o irmão que Inácio jurava não ter. A verdade revelada pelo ferreiro abalou Luzia profundamente. Inácio não era filho único como sempre lhe dissera. Ele tinha um irmão, Vicente Almeida, um homem apagado da história da família, cuja existência era um segredo guardado a 7 chaves. A mentira de seu marido, mantida por todos os anos de casamento, abriu um abismo de desconfiança em relação ao homem que ela amava e por quem estava de luto. Por que Inácio mentiria sobre algo tão fundamental? A briga pela herança mencionada por Bartolomeu era a resposta mais provável. No sertão, a posse da terra era mais do que uma questão de riqueza. Era uma questão de sobrevivência e honra. Disputas entre irmãos por um pedaço de chão frequentemente terminavam em tragédia, deixando cicatrizes que duravam gerações e alimentavam histórias sombrias de traição. De repente, as peças começaram a se encaixar de uma maneira terrível. A relutância de Inácio em falar do passado, o pacto de silêncio na vila,
O nome sussurrado pela casa não era a casa que estava assombrada por um espírito, mas sim assombrada por uma memória, pela verdade de um crime que se recusava a permanecer enterrada. A terra clamava pelo que lhe foi tirado. Luzia agora entendia por que os moradores da vila temiam o nome Vicente. Eles sabiam, talvez não soubessem de todos os detalhes, mas conheciam a história da briga entre os irmãos e do súbito desaparecimento de um deles. O silêncio deles não era para proteger a memória de Inácio, mas para se protegerem da verdade e da desordem que ela poderia causar. Era a cumplicidade passiva do medo. O anel em sua mão agora parecia queimar. Era o último vestígio de Vicente, a prova de sua existência e possivelmente a chave para desvendar sua morte. A história que começou com uma busca por flores no quintal havia se transformado em uma investigação de assassinato. E o principal suspeito era o homem com quem ela havia dividido a vida, o homem cujo corpo agora jazia no cemitério da vila. Movida pela terrível suspeita, Luzia sentiu que precisava de uma prova irrefutável, algo que conectasse fisicamente Vicente, aquela casa e aquele anel. Ela se lembrou de uma história que sua avó contava sobre como as pessoas antigamente escondiam seus bens mais preciosos em locais secretos dentro das casas, como vãos no assoalho ou tijolos soltos na lareira. A casa de Inácio era antiga, cheia de possíveis esconderijos. Se você gosta de histórias reais e sombrias como essa, que exploram os cantos mais escuros da natureza humana, considere se inscrever no canal. Cada história é um mergulho profundo em um mistério real, revelando que a realidade pode ser muito mais assustadora que a ficção. Continue conosco para descobrir o que Luzia encontrou. Ela começou sua busca pela lareira, que raramente era usada devido ao calor constante do sertão. Bateu em cada tijolo, ouvindo o som, procurando por um que soasse oco. Finalmente, perto da base, um dos tijolos se moveu sob a pressão de seus dedos. Com o coração martelando no peito, ela o removeu, revelando um pequeno compartimento escuro e empoeirado no interior da parede. Dentro do buraco, havia um pequeno pacote embrulhado em couro envelhecido. Suas mãos tremiam ao abri-lo. Não havia ouro nem joias, mas algo muito mais valioso, uma fotografia antiga, desbotada e manchada pelo tempo. A imagem mostrava dois rapazes, lado a lado, com o semblante sério típico dos retratos da época. Um deles era inconfundivelmente Inácio, mais jovem, com o mesmo olhar intenso que ela conhecia. O outro rapaz, ao seu lado, sorria levemente. Ele era mais alto, com traços mais suaves, e em sua mão, claramente visível, estava o anel com as serpentes entrelaçadas. Era Vicente. A prova que ela procurava estava ali, em preto e branco. A existência do irmão não era mais um boato ou uma lembrança do ferreiro. Era um fato documentado, escondido por Inácio no coração da casa. A fotografia foi a peça que quebrou a barragem da negação. O terror psicológico que Luzia sentia não era fruto de sua imaginação, nem de um fantasma vingativo no sentido clássico. Era a manifestação de uma verdade violenta que impregnava as paredes, o chão e a terra daquele lugar. A casa não sussurrava um nome, ela gritava a história de um crime. Com a foto em mãos, o ritmo de sua investigação mudou. O pânico deu lugar a uma clareza fria e aterrorizante. Ela diminuiu o passo, sentou-se na cozinha e deixou o silêncio preencher o espaço. O desconforto que sentia agora não era de medo do desconhecido, mas de horror pelo conhecido. O perigo não vinha de fora, de vizinhos ou de espíritos. Ele sempre esteve dentro, na memória do homem que ela amava. Ela olhou para o quintal através da janela. O local onde plantaria flores era, na verdade, um túmulo. Vicente não foi embora para o sul. Ele nunca deixou a propriedade. A briga pela herança não terminou com um irmão partindo, mas com um irmão sendo silenciado para sempre. Inácio não herdou a terra. Ele a tomou, manchando-a com o sangue de seu próprio irmão. O anel não era do marido, era do homem que cavou o túmulo dele. Esta frase, que poderia parecer um enigma, revelou-se uma verdade literal e brutal. Vicente, o dono do anel, estava enterrado no quintal, e Inácio, que o enterrou, agora jazia em seu próprio túmulo no cemitério, levando o segredo consigo. A febre súbita que o matou agora parecia uma ironia do destino, ou talvez uma justiça poética. Luzia entendeu a profundidade da traição. Cada gesto
gesto de carinho de Inácio, cada palavra de amor, tudo estava agora manchado por essa revelação. Ela viveu e dormiu sobre um segredo de fratricídio, construindo uma vida sobre uma fundação de violência. A casa não era um lar, mas a cena de um crime, e ela, sem saber, era a zeladora de um mausoléu. Com a verdade exposta em sua mente, Luzia precisava de uma confirmação final, uma voz humana que corroborasse o que a fotografia e o anel lhe contaram. Ela sabia que os moradores da vila não falariam, presos pelo medo ou pela lealdade. Havia apenas uma pessoa que poderia saber de algo, a velha parteira da região, Dona Efigênia, uma mulher que conhecia o nascimento e a morte de todos ali. Efigênia vivia numa casa pequena e isolada, cercada por ervas medicinais. Ela era quase cega, mas sua percepção e memória eram afiadas. Luzia a encontrou sentada numa cadeira de balanço na varanda. Sem rodeios, ela colocou a fotografia desbotada nas mãos enrugadas da anciã e perguntou: "Quem é este homem ao lado de Inácio?" A velha senhora tateou a imagem, seus dedos percorrendo os contornos dos rostos. Ela não precisava ver para saber. "É o menino Vicente", disse ela com a voz frágil como uma folha seca. "O que se perdeu no mundo, pelo menos foi o que nos disseram." Havia uma hesitação em sua voz, uma nota de dúvida que ela carregara por anos. Luzia então mostrou a ela o anel. "Eu o encontrei enterrado no meu quintal", disse, com a voz firme. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Dona Efigênia parou de se balançar. Ela não expressou surpresa, apenas uma profunda e antiga tristeza. Sua reação era a confissão silenciosa de que a comunidade sempre suspeitou da verdade, mas escolheu a paz da ignorância em vez do tumulto da justiça. "Na noite em que Vicente sumiu", começou a velha, "ouvi gritos vindo da casa dos Almeida. Gritos de briga, depois um grito final que foi cortado de repente. No dia seguinte, Inácio disse a todos que o irmão tinha feito as malas e partido durante a noite. Ninguém questionou. Era mais fácil acreditar na partida do que na outra coisa. A outra coisa ficou pairando no ar, terrível e inegável. As palavras de Dona Efigênia transportaram Luzia para aquela noite fatídica, anos antes de ela conhecer Inácio. Ela podia quase visualizar a cena. Os dois irmãos, jovens e cheios de orgulho sertanejo, discutindo sob a luz de uma lamparina. O motivo era a terra, o único bem valioso que possuíam, o legado de seus pais. Vicente, talvez mais sonhador, queria vender sua parte e tentar a vida na cidade. Inácio, mais apegado à tradição e à terra, teria se recusado veementemente. Para ele, a propriedade era mais do que um ativo, era sua identidade, sua raiz. Vender seria uma traição aos seus ancestrais. A discussão, provavelmente alimentada por álcool e ressentimentos antigos, deve ter escalado rapidamente, passando das palavras aos gritos, dos gritos à violência física. Luzia imaginou o empurrão, o soco, a queda. Talvez a morte de Vicente não tenha sido premeditada. Poderia ter sido um acidente trágico, uma cabeça que bateu com força na quina de uma mesa ou numa pedra. Um momento de fúria cega, com consequências irreversíveis. Mas o que se seguiu não foi um acidente. A decisão de Inácio de esconder o corpo foi um ato calculado e frio. Na escuridão da noite, sob um céu sem lua, Inácio deve ter cavado a cova no quintal, um lugar onde ninguém pensaria em procurar. Ele enterrou seu irmão, junto com o anel, a fotografia e qualquer vestígio de sua existência. Depois, construiu uma vida inteira sobre essa mentira, tornando-se o único dono da terra, o filho obediente que permaneceu, o viúvo de um irmão que nunca existiu. Essa reconstrução dos eventos na mente de Luzia não trazia consolo. Fosse um assassinato a sangue frio ou um homicídio culposo seguido de ocultação, o resultado era o mesmo. Uma vida foi tirada e outra foi vivida sobre uma fraude. A febre que levou Inácio parecia agora uma metáfora para a culpa que deve tê-lo consumido por dentro. Uma doença da alma que finalmente cobrou seu preço. A terra que Luzia tanto amava, que ela tentava cultivar e trazer de volta à vida, agora parecia amaldiçoada. Cada grão de poeira parecia misturado com cinzas de um segredo. Ela não conseguia mais andar pelo quintal sem sentir o peso do que estava sob seus pés. O projeto do Jardim de Flores,
um símbolo de esperança e renovação, agora parecia uma profanação, uma tentativa de enfeitar um sepulcro. Ela se deu conta de que o mal-estar que sentia na casa desde a morte de Inácio não era apenas o luto, era a energia do lugar, a memória impregnada no barro das paredes e na terra do chão. Era a história de Vicente, lutando para ser ouvida, usando-a como um canal, os sussurros, os objetos movidos, a sensação de ser observada. Tudo era a manifestação de uma verdade que não podia mais ser contida. O sertão, com sua beleza brutal e suas leis não escritas, já havia testemunhado inúmeros dramas históricos como aquele. Vidas eram curtas. A justiça era muitas vezes uma questão de poder e os segredos eram enterrados junto com os mortos. A história dos irmãos Almeida era apenas mais uma a ser engolida pela vastidão da Caatinga, destinada ao esquecimento, não fosse por um anel e pela teimosia de uma viúva. Luzia sentia o peso não apenas do crime de seu marido, mas também da cumplicidade silenciosa da comunidade. Eles escolheram a estabilidade em detrimento da verdade, permitindo que Inácio vivesse sua mentira. Ao fazer isso, todos se tornaram, de certa forma, guardiões do túmulo de Vicente. A paz da vila era construída sobre a injustiça, uma paz frágil e assombrada. A propriedade, o bem pelo qual Inácio matara, tornou-se um fardo insuportável para Luzia. Ela não podia mais viver ali, não podia mais chamar aquele lugar de lar. A casa não era mais um abrigo, mas uma prisão. E a terra não era uma promessa de futuro, mas um lembrete constante de um passado violento e sombrio. Ela precisava tomar uma decisão sobre seu próprio destino. Luzia passou uma noite inteira em vigília, sentada na cadeira de balanço na varanda, observando as sombras que a noite do sertão projetava sobre seu quintal. A brisa que antes a acalmava, agora parecia carregar o último suspiro de Vicente. Ela pesou suas opções, que eram poucas e dolorosas. Poderia expor a verdade, causando um escândalo na vila e manchando para sempre o nome da família. Mas que justiça haveria nisso? Inácio já estava morto, Vicente também. Desenterrar o corpo traria apenas dor e talvez a ira da comunidade, que a veria como uma perturbadora da paz. Eles poderiam se voltar contra ela, acusando-a de loucura ou de inventar histórias para manchar a memória de um homem que, para eles, era um dos seus. A justiça dos homens parecia tardia e ineficaz. Outra opção seria permanecer, tentar esquecer e seguir em frente. Tentar plantar as flores, ignorar o que jazia sob elas. Mas ela sabia que seria impossível. Cada vez que olhasse para aquele pedaço de terra, veria o rosto de Vicente na fotografia. Cada noite silenciosa seria preenchida pelos ecos da briga entre os irmãos. Ficar seria se condenar a viver dentro de um mausoléu. A única saída era a partida, abandonar a casa, a terra, o passado, deixar tudo para trás, assim como Vicente deveria ter feito. Era uma decisão difícil. A propriedade era tudo o que ela tinha, seu único patrimônio. Ir, embora significava recomeçar do zero, enfrentar um mundo desconhecido e ainda mais hostil para uma mulher sozinha naquela época. Mas a liberdade de sua alma tinha um preço. Ao amanhecer, sua decisão estava tomada. Ela não buscaria vingança nem justiça formal. Sua justiça seria pessoal. Ela se recusaria a ser a herdeira de um crime. Deixaria a terra para os fantasmas que a habitavam. A casa pertenceria à memória de Vicente e o segredo permaneceria com aqueles que escolheram viver com ele. Sua partida seria seu ato final de repúdio e de libertação. Na manhã seguinte, Luzia não fez as malas de forma apressada. Com uma calma sombria, ela selecionou apenas o essencial: algumas roupas, a caixa com as cartas de sua mãe e a fotografia dos dois irmãos. O resto, os móveis, os utensílios, os vestígios de sua vida com Inácio, ficaria para trás, como parte da cena do crime que ela estava abandonando para sempre. Antes de partir, ela caminhou até o quintal uma última vez. O sol da manhã lançava uma luz dourada sobre a terra seca, tornando-a quase bela. Ela parou exatamente no local onde encontrara o anel. Com as mãos, cavou um pequeno buraco na terra solta, o mesmo buraco de onde a história toda emergira. Não era mais um lugar de esperança para flores, mas um ponto final. Ela segurou o anel de prata na palma da mão. O metal estava quente do sol. Era o objeto que iniciou tudo.
o catalisador da verdade. Olhou para as serpentes entrelaçadas, o símbolo de uma identidade roubada. Devolvê-lo. A terra era o único ato de justiça que estava ao seu alcance. Era como realizar um pequeno funeral, um reconhecimento tardio do homem que jazia ali. Com um suspiro, ela deixou o anel cair no buraco. Não disse nenhuma palavra, nenhuma oração. O silêncio era a homenagem mais apropriada. Em seguida, cobriu-o com terra, enterrando o segredo de volta ao seu lugar de origem. Mas ela sabia que enterrar um objeto não era o mesmo que enterrar a verdade. A história agora vivia dentro dela, e a terra nunca esqueceria. Este ato simbólico foi sua despedida. Ela não estava apenas deixando para trás uma casa, mas um ciclo de violência e silêncio. Ao enterrar o anel, ela estava se desvinculando da herança de Inácio, recusando-se a possuir algo que fora conquistado através do sangue. Era um gesto de renúncia, a única forma de purificar sua própria história antes de seguir em frente. Com o sol a pino, Luzia fechou a porta da casa de Taipa pela última vez. Não a trancou, deixou-a aberta, como um convite para que os ventos do sertão purificassem o ambiente. Levassem embora os últimos resquícios dos sussurros. Carregando uma pequena trouxa de roupas nas costas, ela começou a caminhar pela estrada de terra, afastando-se da propriedade sem olhar para trás, nem uma única vez. Sua partida foi tão silenciosa quanto o segredo que a vila guardava. Ninguém a viu sair. Para os vizinhos, ela simplesmente desapareceu, assim como Vicente havia desaparecido anos antes. Alguns talvez especulassem que a loucura a havia consumido e que ela se perdera na Caatinga. Outros, os que sabiam ou suspeitavam da verdade, talvez sentissem um calafrio de culpa ou alívio. Ela não tinha um destino certo. Iria para a cidade grande, talvez, ou para o sul, como Vicente sonhava em fazer. O futuro era uma tela em branco, assustadora e ao mesmo tempo libertadora. Ela não tinha nada além da roupa do corpo e da terrível clareza que a verdade lhe trouxera. Era uma bagagem pesada, mas que a impedia de afundar no mesmo lodaçal de mentiras que engolira seu marido. O drama histórico da família Almeida chegava a um fim não com uma explosão de justiça, mas com o som dos pés de uma mulher se afastando na poeira. A história dela se tornaria uma lenda local, a da viúva louca, que abandonou a melhor terra da região. Ninguém jamais saberia a verdadeira razão de sua partida, a moral sombria por trás de sua decisão. Enquanto caminhava, o sol forte em suas costas, ela pensou sobre o que define um lar. Não são as paredes de barro ou o teto de palha, é a verdade que se pode viver dentro dele. Sua casa havia se tornado inabitável, não por causa dos fantasmas, mas por causa da ausência de verdade. E ao abandoná-la, ela estava, na verdade, em busca de um novo lugar para chamar de seu. Os anos passaram. A poeira do tempo cobriu a história dos irmãos Almeida, assim como cobriu a casa abandonada de Luzia. As paredes de Taipa começaram a ruir, o teto cedeu e a vegetação selvagem da Caatinga tomou conta do quintal. A propriedade, antes cobiçada, tornou-se um lugar evitado, um ponto de assombração nas histórias contadas à noite pelas crianças da vila. Diziam que a casa era mal assombrada, que à noite se ouviam sussurros e lamentos vindos de lá. A lenda da viúva louca se misturou com a história nunca contada de Vicente, criando um folclore local que servia como um aviso. A terra permaneceu intocada, um monumento silencioso à tragédia. Ninguém teve coragem de reivindicá-la ou de construir algo sobre aquele solo. História de Luzia e do Anel se tornou um exemplo perfeito de como o terror psicológico pode nascer de segredos familiares e da cumplicidade de uma comunidade. Não eram necessários monstros ou fantasmas. A própria natureza humana, com sua capacidade para a cobiça, a traição e a negação, era a fonte de todo o horror. Era um mistério real, mais profundo e perturbador do que qualquer ficção. Comente abaixo se você acredita que algumas coisas, alguns segredos, deveriam continuar enterrados para sempre. Ou será que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre precisa vir à tona? A decisão de Luzia de partir em vez de expor o crime foi um ato de misericórdia ou de covardia? Gostaríamos muito de saber sua opinião sobre essa complexa moralidade. O destino de Luzia permaneceu um mistério. Ninguém na vila jamais teve notícias dela. Alguns diziam
diziam que ela refizera a vida em outra cidade, enquanto outros acreditavam que ela não sobrevivera à sua jornada solitária. De qualquer forma, ela se tornou uma figura fantasmagórica, uma mulher que tocou numa verdade terrível e escolheu o exílio em vez da convivência com a mentira. A casa, em sua lenta decadência, tornou-se o túmulo visível para o segredo que a terra guardava. O quintal, onde um dia um jardim de flores foi sonhado, agora era um emaranhado de espinhos e mato seco, protegendo o solo como se soubesse o que estava escondido ali. A natureza, de sua forma implacável, havia selado o local, transformando-o em um santuário sombrio e inviolável. A história serve como um lembrete de que as casas guardam mais do que pessoas, guardam energias, memórias e verdades. As paredes que testemunharam a briga fatal, o chão que sentiu o peso do corpo sendo arrastado, a terra que acolheu o cadáver, todos esses elementos se tornaram participantes silenciosos do drama. E foi essa energia que Luzia sentiu, a presença palpável de um passado não resolvido. O verdadeiro legado daquela família não foi a propriedade, mas a ferida aberta pela traição. Uma ferida que não cicatrizou com a morte de Inácio, nem com a partida de Luzia. Ela permaneceu ali, na terra, no ar, na memória coletiva e silenciosa da vila. Uma mancha invisível que o tempo não conseguiu apagar. Um conto de advertência sobre a escuridão que pode habitar o coração humano. O ciclo se encerrou de forma ambígua. Não houve punição, nem redenção, apenas consequências. Inácio pagou com sua vida atormentada. A vila pagou com o medo e o tabu, e Luzia pagou com o exílio. A única vitória foi a da verdade, que mesmo não sendo proclamada aos quatro ventos, encontrou uma forma de se fazer conhecida, de atormentar os vivos e de garantir que Vicente não fosse completamente esquecido. Ela jurou nunca mais olhar para o quintal que um dia chamou de seu, um lugar de sonhos que se tornou um pesadelo. Deixou para trás o luto, a casa e o segredo que desenterrou. Mas o quintal, com sua memória longa e sua justiça paciente, ainda olha para ela, onde quer que ela esteja. Ele permanece como uma testemunha eterna do que aconteceu naquela noite de 1934. A história de Luzia e da casa que sussurrava no sertão de 1930 é mais do que um conto de mistério. É uma reflexão sobre como o passado molda o presente e como os segredos familiares são as fundações mais instáveis sobre as quais podemos construir nossas vidas. A terra, nesse drama, não é apenas um cenário, mas uma personagem, uma entidade que guarda e revela verdades à sua própria maneira. O anel de Vicente, um simples objeto de prata, funcionou como uma chave, abrindo uma porta para um passado que todos se esforçavam para manter fechada. Ele nos lembra que os objetos carregam histórias e que, às vezes, o menor dos achados pode desencadear a maior das revelações. A curiosidade de Luzia foi o que impediu que um crime perfeito permanecesse assim para sempre. Este caso, um mergulho profundo em um drama histórico de traição e silêncio, mostra que o verdadeiro terror muitas vezes não vem do sobrenatural, mas das ações humanas. A ganância, o medo e a cumplicidade são forças muito mais destrutivas do que qualquer fantasma. A história dos irmãos Almeida é um testemunho da fragilidade dos laços de sangue quando confrontados com a cobiça. Antes de sair, diga nos comentários: qual você acha que seria o seu pior erro se estivesse no lugar de Luzia? Teria desenterrado o anel? Teria confrontado a vila ou teria escolhido o silêncio e a partida, assim como ela fez? Sua resposta revela muito sobre como você enxerga a justiça, o medo e a sobrevivência em um mundo onde nem sempre há respostas fáceis. No final, a casa em ruínas se tornou a única guardiã da história completa.